Bom dia a todos, né? Sejam bem-vindos à live da B2L. O objetivo dessa live é a gente fazer uma série de lives. A gente vai ter uma outra agora às 3 horas da tarde também, com o Eduardo Tardelli. Sou Daniel Marques, diretor executivo da B2L. Fizemos um convite aí para o Vitor, né? Vitor Cabral Fonseca, escritor, palestrante, advogado, responsável por todo o projeto de inovação dentro do Tosini Freire, né? Um escritório que todos nós conhecemos aí pela reputação, pela qualidade no serviço, pelo tamanho também, impacto que faz em todo o ecossistema jurídico. E ele cedeu esse momento para estar conversando um pouquinho do que eles estão fazendo lá dentro no escritório, para poder adaptar-se a esse novo momento. E, além disso, né, o Vitor vem trazer um pouquinho de ferramentas e mentalidade que são próprias das startups, desse mundo da inovação, que pode ajudar na advocacia e o escritório de vocês. Vitor, fique à vontade de poder se apresentar, mandar um oi para a galera, deixar sua mensagem. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Acho que hoje a gente já está conseguindo se comunicar um pouquinho melhor, né? Se vocês não estiverem me ouvindo como foi ontem, sinalizem aí, por favor. Eu de antemão já agradeço à B2L, ao Daniel, a todo o time ali da associação que está promovendo essa série de lives tão importantes para esse momento difícil que a gente está vivendo. E espero que hoje a gente possa trocar uma ideia e compartilhar algumas formas de passar por esse momento de uma forma mais tranquila, com menos danos e sobreviver, né, a essa crise tão difícil. Também deixo a dica para o pessoal, quem quiser já ir mandando perguntas, embaixo onde estão os comentários, tem um local onde a gente pode estar enviando perguntas, tá bom? Para a gente poder começar. Vitor, fique à vontade, se quiser já também fazer uma introdução no sentido do porquê, da importância, né, de a gente estar conversando, de estar trocando essa experiência, né, de maneira colaborativa do que está acontecendo no nosso ecossistema. Fique à vontade aí para poder falar um pouquinho. Não, ótimo, perfeito. Acho que quando o Daniel me convidou, né, a gente até combinou em eu abrir essa fala de hoje, explicando um pouco que a intenção com esse tema que a gente escolheu não foi falar de aproveitar o momento para gerar oportunidades em meio à crise, né? Eu acredito que todo mundo concorda que é um momento grave, que a gente precisa passar com menores danos, claro, mas é um momento de imensa gravidade em que a gente está vendo impactos não somente sanitários, que são os mais visíveis, mas também econômicos, sociais, enfim. E aqui a nossa ideia, ao decidir por abordar esse tema, foi trazer ali uma visão de como que a gente garante ou utiliza técnicas relacionadas à inovação, conhecimentos relacionados à inovação, realmente para a sobrevivência dos negócios, né? A gente tem que pensar no longo prazo, entender que essa crise relacionada à Covid-19 vai passar e os negócios vão continuar, as empresas vão continuar, as empresas vão continuar. E a partir daí, e as pessoas vão continuar, desculpa. E a partir daí, como que a gente entende o que de oportunidade a gente tem para sobreviver e não para entrar num oportunismo em relação à crise e gerar novos negócios. Essa não foi a intenção do tema que o Daniel e eu combinamos, e deixando isso bem claro aqui numa primeira fala, né, introduzindo qual que é a intenção com a escolha desse tema para hoje. Uhum. Não, perfeito, né? Oportunidades, mas não oportunismo, né? Como a gente vê aí acontecendo e como as pessoas se aproveitam nesse momento de crises, né? Uma coisa que eu acho bem bacana também, né, é que a palavra crise, ela vem do criseu grego, significa discernimento, juízo, né? E diante de uma crise, muitas vezes a gente gera medo, gera angústia, gera ansiedade. Isso é natural, isso é normal, é reação instintiva do ser humano. Mas eu acho que muito mais do que medo, nesse período, a gente tem que gerar, sim, um certo temor e respeito, né? O temor, ele é uma visão muito diferente do medo, que é o respeito diante de algo que eu não consigo lidar, né? E que esse temor, ele acaba gerando o quê? Uma ação que seja prudente e uma ação que seja corajosa, né? Então é muito bacana a gente poder conectar. Pessoal, a gente está vivendo uma verdadeira disrupção em toda a sociedade, né? A cidade toda está sendo hackeada, as novas tecnologias estão aí para ajudar o ser humano. Mais do que nunca o ser humano tem que ser o centro, né? Quando a gente fala em tecnologia, a primeira coisa que nos vem à mente são robôs, são programadores, mas o que a gente vê, na verdade, é o surgimento de novos produtos e serviços que atendem o ser humano e buscam resgatar a essência, né? E aí o Vitor, ele tem muita experiência, ele atende startup, ele trabalha com tecnologia, ele é mentor, né? Ele pode estar nos elucidando e nos ajudando a trazer essas mentalidades, essas ferramentas
que as startups e muita tecnologia usa para o dia a dia no direito, para a gente poder sobreviver nesse período de crise que nós estamos vivendo. É isso. Inclusive, aproveitando ali o momento, né, para poder fazer um convite a todo mundo, eu acredito que existem inúmeras dúvidas nesse momento, né, e algumas delas podem ser jurídicas também. Estava combinando conversei com o Daniel ontem para a gente poder alinhar um pouquinho do que poderia ser feito. E ele disse assim, o que você tem de conteúdo jurídico, de novidade e tal? E eu falei assim, olha, tanta coisa acontecendo, né? São mudanças constantes. Hoje em dia a gente abre o jornal agora de manhã à tarde, pode ser alguma coisa diferente, né? Então, baseado nisso, eu gostaria de fazer um convite a todo mundo que nos assiste aqui. Eu vou pedir para o pessoal da BDSL disponibilizar o link para todo mundo. A gente, dentro do escritório, preparou um material que ele é atualizado constantemente, né? Uma página na internet, em que todas as áreas que têm algum impacto relevante mais profundo agora, nesse momento da crise do Covid, estão atualizando, colocando ali as atualizações jurídicas, né? Quase que em tempo real. Sai uma portaria nova, sai uma lei nova, alguma coisa assim, a gente atualiza o material, disponibiliza, está lá aberto para quem quiser ver, não precisa de senha, não precisa pagar, não tem nada. Inclusive alguns destaques, né? Como é que um Q&A sobre contratos, né? Como ficam os contratos que foram firmados antes, depois, que serão firmados depois da crise. Enfim, uma atualização real-time de todos os tribunais que suspenderam prazos, que não suspenderam, como eles estão operando ali para o contencioso, enfim. Então é um convite, faz parte das nossas iniciativas que a gente fez ali para se preparar para esse momento e para garantir uma continuidade nos negócios, não só nos nossos, claro, mas também de parceiros, de clientes, de amigos, enfim, de toda a sociedade e o mercado que está sendo impactado por esse momento difícil. Então, fenomenal, muito bom. Depois a gente vai estar distribuindo o link aí para vocês, tá bom? Para que possam ter acesso a esse material e também essa página está sendo atualizada constantemente. E aí, Vitor, começando aí nossa conversa, o que você vê do mundo da tecnologia que poderia estar ajudando a gente nesse período? Né? Eu vou separar a resposta em duas, se você me permite, Daniel. A primeira é o seguinte, vou até trazer um pouco da nossa experiência, o que a gente tem feito lá no escritório. Então, assim como quase todas as empresas que têm sede em São Paulo e em algumas outras cidades do Brasil, a gente foi full home office essa semana, o que fez a gente olhar com muito carinho para todos os investimentos que foram realizados em segurança da informação, em ferramentas de conectividade, como acesso remoto, como ferramentas colaborativas de trabalho e compartilhamento de arquivos sem comprometimento de segurança da informação dos nossos clientes e as nossas próprias, enfim. Então, esse é um bom exemplo de como uma visão prévia de ferramentas inovadoras e tecnológicas podem ajudar em momentos de crise, né? Mas isso é só a pontinha do iceberg, tá? Eu diria que não é um momento propício para se pensar em inovação para novos produtos e ganhar mercado. É um momento propício para a gente entender a inovação como uma ferramenta que pode auxiliar a sobrevivência dos negócios, né? E ali, diante disso, a gente não está falando só da realidade de uma startup que às vezes não é a realidade da maior parte das empresas ou de grande parte das empresas. São ideias relacionadas à inovação como ciência, né? Porque a inovação ela para de pé sozinha, ela é uma ciência independente da tecnologia, independente das outras, ela para de pé. E o que a gente aprendeu até agora, que pode ser aproveitado nesse contexto difícil em que as empresas entram no modo survival, né? Entram no modo sobreviver. Então, a partir daí, a gente entende que muito do conhecimento que foi construído em torno de como deve operar uma empresa inovadora pode ser aproveitado agora, né? Justamente para essa questão de entrar na sobrevivência das empresas, né? E aí não é só relacionado à tecnologia. São várias técnicas, são várias coisas que um profissional de inovação faz, que uma startup faz muito bem e que pode ser uma ferramenta muito importante para esse momento que a gente está vivendo agora. Não, fenomenal. E que ferramentas são essas que eles utilizam que a gente poderia estar utilizando agora? Tá, então assim, vou trazer algumas ideias que giram em torno ali da inovação e que podem ser bastante aproveitadas agora, né? Primeiro é a questão do planejamento mais aberto, né? O que a gente tem como uma máxima, né, de planejar-se para futuros, não para um futuro. Então, o trabalho de um profissional de inovação dentro de uma grande organização ou um trabalho de alguém
que está ali dirigindo ou à frente de uma startup é de tentar enxergar diferentes possibilidades de cenário. E a partir daí, como que você desenvolve o seu negócio nessas diferentes possibilidades. Eu gosto muito da definição do Eric Rice, né, que escreveu a Startup Enxuta, para quem não conhece, o modelo Lean, né, de gestão de uma empresa, que ele é adotado por muitas startups. Ele foi proposto por um teórico chamado Eric Rice, um livro chamado justamente A Startup Enxuta, e ali ele traz para mim uma definição que é das melhores para o que é uma startup propriamente dita, né? Ele abre aspas, diz que startup é uma instituição humana destinada a oferecer novos produtos e serviços em condições de extrema incerteza, né? A gente pode desmembrar essa definição em várias subdivisões, em várias interpretações particulares, mas eu gostaria de destacar aqui a situação da extrema incerteza, que ela é muito relevante para o negócio de uma startup, como o Eric Rice trouxe, e que momento de mais incerteza a gente viveu, talvez em nossa geração, do que o atual, né? A gente não sabe, como a gente falou no começo, se a gente vai abrir o jornal hoje e ver uma notícia boa ou ruim à tarde, né? Ou se quanto tempo isso vai durar. Existem projeções otimistas dizendo que essa fase vai durar meses, 2 meses, algumas semanas, 1 ou 2 meses. Tem outras, como uma que foi publicada pela Imperial College of London, acho que no começo da semana, que fala em 18 meses, mais de 1 ano. Então, assim, a gente tem uma janela muito grande de incertezas aqui, né? E como que as empresas vão operar nesse cenário de extrema incerteza? Entender que traçar diferentes futuros, bons, ruins, ótimos, péssimos, é fundamental para a sobrevivência de qualquer startup, e algum profissional dentro das empresas maiores também pode tentar fazer isso, né? Então, ali projetar um cenário em que a pandemia vai passar muito rápido, a economia vai voltar nos trilhos em pouco tempo, e em que não vai, por exemplo. E a partir daí você planejar o que eu preciso fazer para sobreviver nesse cenário ou no outro. Não é uma tarefa fácil, né? Tanto que existe ali, em volta disso, toda uma ciência, como eu falei, que para de pé. A gente dissocia a inovação da tecnologia já há bastante tempo, né? Schumpeter fazia isso, Drucker faz isso, Christensen fazia isso, já colocava a inovação como altamente tecnológica, mas não 100%, né? E é o momento da gente pensar dessa forma também. Então, eu, como dono de um negócio, do mais simples ao mais complexo, como que eu vou sobreviver num futuro com Covid, sem Covid, com crise, sem crise, né? Qual seria a diferença entre inovação e tecnologia? Porque justamente isso é algo muito comum, né? As pessoas, quando pensam em inovação, pensam em tecnologia. Qual a diferença entre os dois? Entrando aqui num tema que eu adoro falar, não é nem particular desse momento, né? A gente separa a inovação da tecnologia porque a tecnologia, nesse caso, ela é ferramenta, né? Apesar de que, por muito tempo, a gente colocou os dois temas como sinônimos, eles hoje, aliás, hoje não, né? Como eu falei, desde que eles são mais estudados mais profundamente, eles englobam também fenômenos sociais, fenômenos econômicos, financeiros, enfim, o que faz com que a inovação tenha outros aspectos que a tecnologia às vezes não tem, como, por exemplo, cultural. Então, muitas vezes a tecnologia ela influencia a cultura, mas sem essa mudança da cultura, a tecnologia ela não para de pé. Então, dentro das organizações, por exemplo, é comum a gente ver uma área de inovação e uma área de tecnologia. É o que a gente faz no Tosini Freire, por exemplo. A gente tem o nosso programa de inovação, que ele é integrado com todas as áreas do escritório, jurídicas e não jurídicas. Então, a gente tem uma interação muito forte, não só com TI, como também com RH, como comunicação, como financeiro, como as áreas jurídicas, de M&A, Life Sciences, de contencioso, enfim, para tentar colocar ali a ideia de um escritório inovador, não só de uma área inovadora. E ao mesmo tempo que a gente tem isso, a gente tem a nossa área de TI também, né? Que garante o suporte, que é inclusive quem está permitindo que a gente converse aqui hoje, eu de casa, você daí, né? Garantindo a conectividade dos nossos sistemas, segurança da informação, novas ferramentas. Então, quando entra um projeto de Legal Tech, por exemplo, eu obviamente vou ter que trazer o meu departamento de TI para a mesma conversa e para a gente poder planejar toda a fase de integração técnica, esse tipo de coisa. Mas, sem eu trazer o meu RH para a gente pensar num plano de implantação, de uso, garantia do uso daquelas ferramentas, como que a gente vai fazer o advogado sair
do Word ir para um editor de texto diferente, por exemplo, ele não vai funcionar o projeto. Então, é fundamental que a gente dissocie a tecnologia da inovação, apesar de serem temas muito parecidos, ou muito próximos, eu diria, acho que parecidos nem tanto, mas muito próximos. Inclusive, a nossa lei de inovação ela é altamente voltada para o desenvolvimento tecnológico, propriamente dito, né? Desenvolvimento de novas tecnologias, mas há muito tempo a ciência, a academia já pesquisa e já coloca a inovação como algo que para em pé. Sem necessidade de se acoplar às outras ciências, né? Enfim, essa é só mais uma dessas. Com certeza, né? A inovação, né? Acho que ela permeia todos os aspectos e todos os setores dentro de uma organização e a tecnologia é uma gaveta, né? Como se fosse justamente essa imagem, um armário. A inovação é toda a estrutura desse armário e a tecnologia é uma das gavetas necessárias para que a inovação aconteça. Né? E muito mais do que uma ferramenta, é um modo de pensar e agir e interagir entre os diversos setores. E aí, trazendo para o nosso momento concreto, que coisas da inovação, né? Que elementos da inovação nós podemos utilizar para justamente superar esse momento de crise? Você citou um deles que é justamente o desenho de cenários. Tá, ok? Vai demorar, vai ser rápido, o que eu faço se demora, o que eu faço se vai ser rápida. Eu estou vendo, acompanhando aqui muito, né? Todo mundo está acompanhando na verdade, né? Porque estamos em casa e acabamos recebendo muitas notícias através do WhatsApp e estão surgindo novas vacinas. Em princípio, eu tenho esperança que vai ser algo mais rápido, apesar que a economia vai demorar um pouco mais tempo para poder se recuperar diante desse baque. Mas agora, no presente, além do desenho de cenários, que outros elementos a gente pode estar trazendo? Tá, enfim, como eu falei, a questão de planejar cenários, né, diferentes possibilidades de futuro. Eu gostaria de citar também uma prática que ela é muito recorrente em startups e em áreas de inovação corporativa. Quando eu falo inovação corporativa, eu falo de inovação em grandes organizações, tá? Só para ficar um tema meio que definido aqui. Basicamente, assim, o ser humano ele tem uma tendência muito grande a se apaixonar pelas soluções. Né? Então, bom, você sabe melhor que eu, você organiza vários demo days, vários pitch days de empresas, departamentos jurídicos, escritórios que buscam soluções. Né? Eu preciso de uma solução assim, porque eu abri o jornal, vi lá, inclusive outro dia eu fiz uma aula que eu estava dando num parceiro nosso e a gente fez um teste. Abriu a aba de notícias lá no buscador e falou assim, Legal Tech ou Law Tech, tanto faz. E todas as notícias que abriram até, sei lá, página 5, 6, 7, eram voltadas às soluções que existiam no mercado. Então lá, Lawtech oferece geração de documentos em até 10 minutos. Lawtech oferece tal coisa. Ou seja, o ser humano ele se maravilha muito pelas soluções. Qualquer um que vai num Demo Day, cai o queixo e fala, nossa, eu preciso disso na minha empresa, eu preciso disso no meu escritório. E um profissional de inovação bem treinado, ele faz o caminho inverso. Ele vai atrás das soluções só depois que ele fez o diagnóstico dos problemas. Isso faz com que uma área de inovação ou uma startup tenha já mapeado ou pelo menos identificado levemente a maior parte ou uma boa parte dos problemas daquela organização. E são esses problemas que no momento em que a gente vive, em que os fatores de crise são, na maior parte das vezes, externos, são causados por algo que a gente não controla, a gente não pode deixar esses problemas internos matarem a empresa ou matarem a organização. Por exemplo, não é o momento da gente ter problemas de conectividade. Não é o momento da gente ter problemas de workflow que são resolvidos ali conversando uma com outra pessoa, ou um problema de faturamento, ou um problema, como eu te falei, tecnológico puro, né, de ferramenta. É o momento da gente resolver esses problemas logo, ou pelo menos já ter eles mapeados, para que a gente possa se concentrar na maior origem de problemas que a gente tem hoje, que é uma doença que a gente não controla, que é uma crise, que causa, por sua vez, uma crise que a gente também não controla. Então, a partir daí, a gente já consegue entender que trazer esse diagnóstico de problemas rápido é muito importante para que as empresas sobrevivam. E esse diagnóstico rápido é típico de profissionais de inovação e startups, que estão constantemente procurando problemas para serem resolvidos antes de buscarem as soluções. Né? Então, trocando em miúdos, é abrir mão dessa paixão, dessa vontade de trazer soluções e começar a olhar e garantir que os problemas internos, que às vezes já estão mapeados ou ainda estão a serem mapeados e precisam ser rapidamente, não contribuam ainda mais para esse momento difícil que a gente tem. Né? Então, a maior parte dos profissionais de inovação tem um track muito importante de seleção de ideias,
muito interessante. Cada um ali tem a sua técnica, né? Se você conversar com qualquer diretor de inovação em grandes organizações, eles vão ter lá um workflow de definir o que é um problema de inovação, ou um problema de TI, ou um problema de RH, ou um problema de financeiro, mas eles têm ali um passo a passo definido de mapeamento de demandas, né? Startups fazem isso muito bem também, que é quando eles vão tentar achar aquele product market fit, né? Para poder definir se eles vão pivotar ou não, né? Porque essa é uma característica muito importante de uma startup, né? Você pega um produto que está assim num dia, ele está Y no outro, né? O que a gente chama, o jargão, né, de pivotagem, né? Obviamente que uma grande organização não consegue fazer isso com tanta facilidade, mas a startup só consegue fazer isso porque ela está o tempo inteiro entendendo se ela é relevante ou não no mercado e disposta a mudar o rumo do barco caso ela entenda que não. Então, como que ela vai fazer isso, né? Ela vai identificar o problema, ela vai identificar a demanda do mercado ou um problema interno. Ah, meu problema é regulatório, não consigo mais continuar operando. Meu problema é tecnológico, não consigo escalar. Ou um problema de mercado, por exemplo. Nossa, nenhum cliente quer. Ou já existem 10 concorrentes fazendo isso muito bem, eu vou ser apenas mais um deles. E a partir daí você define, mantenho ou mudo, entendeu? Nesse momento, obviamente, a gente não está falando de uma mudança brusca, até porque as empresas, como a gente repetiu várias vezes, estão em modo de sobrevivência. Mas a ideia aqui é trazer uma noção de que esse mapeamento rápido de problemas pode ajudar a empresa a se preparar para não deixar com que esses problemas signifiquem a ruína da empresa, né? Ou contribuam para acentuar a crise, sendo que eles são internos, eles podem ser controlados muito mais do que uma doença que a gente nunca sabe quando vai aparecer uma vacina ou uma cura, né? Então, esse é um fator interessante. Eu também gostaria de destacar, desculpa me alongar na resposta, a questão do fator humano que você citou ali no começo, né? E ele é muito importante para qualquer startup e ele é muito importante para a inovação também. É o momento, trazendo ali todos os elementos que a gente conversou até agora, é um momento de incerteza, é um momento de apreensão. A questão da inteligência emocional das pessoas para lidar com a crise é uma questão abalada. Ela está abalada, né? A gente não sabe, a gente tende a ficar ansioso, apreensivo, enfim. E um profissional de inovação ou uma startup sabe identificar essas apreensões para resolvê-las de uma forma mais suave. Então, isso é uma ferramenta importantíssima para esse momento. O que diz respeito a você valorizar as pessoas que estão com você, tentar tranquilizá-las, fazer que todo mundo entenda que está todo mundo no mesmo barco, tentando fazer algo para isso para sobreviver, né? Que não existe uma pessoa só prejudicada aqui, está todo mundo complicado. Então, essa sensação de empatia, que ela é típica de startups, ela é típica de empresas inovadoras, ela pode ser aproveitada nesse momento, tanto com clientes quanto com os seus colaboradores internos, principalmente, né? Aquela ideia de que tudo vai passar e a gente está junto nessa. Saiu recentemente uma notícia dizendo que uma MP poderia fazer com que salários fossem cortados ou não, enfim. E a partir daí saiu já uma notícia de uma empresa que intenciona aproveitar essa medida, né, caso ela se concretize, e só que o CEO já disse, o meu salário vai ser cortado 100%. Uhum. Então, Não, assim, muito bacana. esse tipo de ações, elas geram empatia no seu colaborador e também uma empresa que lida com uma base grande de clientes que estão prejudicados, como, por exemplo, uma empresa aérea nesse momento. Se ela não tiver... eu sei que é difícil para a própria empresa, mas a empresa é formada por pessoas. Então, ela tem que olhar primeiro para os colaboradores e olhar também para os clientes que estão presos nos outros países. Por isso que algumas empresas aéreas, diante de tantas dificuldades que eles estão vivendo hoje, isso é inegável, eles estão tomando, sim, ações que dizem respeito a vou repatriar pessoas, vou abrir um voo charter para trazer um grupo de brasileiros que está em algum outro país, esse tipo de coisa. Então, essas ações hoje, elas vão garantir com que todo mundo saia menos impactado dessa crise e a gente consiga colocar nossa economia, nossas vidas no trilho novamente. Você também gostaria de falar um pouquinho sobre o relatório que vocês fizeram, com algumas dicas legais em diversos segmentos, eu acho, né? Trabalhista, contratos, empresarial, tributos. Se pudesse também aí ressaltar algum ponto, Tá. não temos tempo para falar todos os aspectos, né? Mas de repente um que você sinta que é mais importante nesse momento. Pensando um pouco também no pequeno e médio empreendedor e também na startup, né, que tem pouco caixa, né? Muitas vezes a startup ela não chega nem no final do mês conseguindo pagar as contas, que é também a realidade da maioria dos brasileiros, que também não são de startups. Então, se existe algum mecanismo legal, algum mecanismo administrativo ou contábil em que possa ajudar as startups a ter uma sobrevida, né, para poder aguentar esse baque agora.
Tá. Bom, como eu convidei todo mundo a conhecer ali no começo da live, né? A gente preparou um material que ele está sendo atualizado em tempo real. Toda novidade jurídica que aparece emergencial ou temporária, ou até mesmo em alguns casos definitiva, para o contexto do Covid-19, já é imputada quase que imediatamente a esse material. Ele está disponível. Eu vou de novo convidar o pessoal a acessar. Acho que o Daniel pode compartilhar com vocês depois o link, né? Uhum. De qualquer forma, ele está lá no nosso site, tozinefreire.com.br, já está em grande destaque lá esse material. E ali tem alguns temas que são de fundamental importância, né? Vou destacar alguns, mas assim, é um material muito completo, que ele tem a área Life Science, né, que compreende Anvisa, o que está sendo feito em âmbito do Ministério da Saúde, tem bancário, mercado de capitais, contencioso, proteção de dados, enfim, tem várias áreas do escritório que estão contribuindo, comércio exterior, direito administrativo, enfim, estão contribuindo para fomentar com conteúdo e conhecimento o mercado, alimentar o mercado, na verdade, parceiros, clientes, enfim, quem mais for afetado por isso, que é praticamente todo mundo, né, com as novidades jurídicas, né, já que é tudo tão rápido. Então, vou destacar, por exemplo, o material de direito administrativo, que fala ali como é que estão as licitações hoje, né? A gente tem muitas, principalmente Legaltechs e Lawtechs, que às vezes têm uma solução rápida para oferecer agora, que podem, talvez, contribuir de alguma forma, né? Então, lá o material de direito administrativo fala do processo licitatório hoje, que ele em alguns casos, dispensado, né? Resultado daquela chamada lei da Covid, a 13.979. A partir daí, a gente tem um monte de facilitações para contratações com o poder público. A gente tem também o material do nosso time de Life Science, que está colocado lá, que aborda tudo que a Anvisa, o Ministério da Saúde está fazendo, a portaria interministerial, as medidas compulsórias de realização de exames, de internação, enfim, que hoje, em alguns casos, já não precisa nem mais de decisão judicial. Esse material está super bem descrito lá. Questão relacionada à telemedicina, que é fundamental também ali para as startups, né? Que ela está sendo gradativamente flexibilizada para que as pessoas não precisem realmente ir aos hospitais, né? Elas consigam fazer esse atendimento prévio ou inicial sem precisar se deslocar, para elas poderem ficar em casa. Questão de prazos processuais para tanto o contencioso judiciário quanto administrativo também, no caso de NPI, por exemplo, né? Tem uma tabela lá que ela é atualizada também em real time, com todos os tribunais que mantêm que estão suspendendo prazos, como é que estão as operações, como é que estão os prédios, se eles estão abertos ou não, todos os tribunais superiores, TJs, enfim, que operam no Brasil hoje, alguns estão virtuais, outros não, alguns estão com os prazos suspensos, enfim, está tudo atualizado lá também. Em o material relação de a isso, contratos. em relação a isso, o CNJ lançou nota ontem falando que vai suspender todos os prazos até final de abril, né? Talvez facilite a nossa tabela, mas a tabela tem vários detalhes lá. Tem os prédios que Uhum. estão abertos, enfim, as pessoas podem acessar, tá tudo lá também. A questão de contratos, né? Existe ali uma dúvida muito grande de como ficam os contratos firmados antes e durante esse momento de crise, né? Se você pode alegar força maior, se não pode, como que você vai cobrar essa indenização depois? Um monte de eventos cancelados, um monte de aéreas cancelando voos, um monte de pacotes de viagem cancelados, enfim, como que a gente trata os contratos hoje? Vai ter uma onda muito grande de discussões jurídicas relacionadas a isso quando a crise passar. Aliás, quando a crise passar não, né? Já existe essa dúvida, né? Enfim, todo esse material foi estudado pelos nossos sócios e advogados, foi elaborado com muita atenção, muito detalhe, e está disponível de forma aberta para todo mundo lá. E pode ter certeza, se sair alguma coisa daqui a meia hora, um pouquinho depois, já vai estar lá atualizado também. Então, uma ideia que a gente teve para contribuir para que não só nossos clientes, mas também empresas, parceiros, pessoas passem por esse momento de uma forma mais suave, sem aumentar os danos, agregando aos danos já identificados os danos jurídicos, né? Então, tentar contribuir para que isso seja mais rápido aí. Ótimo, perfeito. Acho que é muito bacana isso, porque mostra o quanto os próprios escritórios de advocacia estão mudando essa mentalidade para uma mentalidade muito mais colaborativa, né? São informações preciosas, importantes, né? E a gente vê esse DNA, né, dessa nova visão de como devemos estar um apoiando os outros, fazendo parte. Outra coisa também que você citou, que eu achei bem interessante, é que em todo período de crise parece que a sociedade é sacudida,
né? E aí vai sacudindo, sacudindo, para que realmente permaneça aquilo que é essencial. E várias questões que já eram discutidas há bastante tempo foram aceleradas porque viram que é importante para a sociedade. A questão da telemedicina, né? Tá. Quanto tempo que estamos discutindo? Libera, não libera, libera, não libera, e a gente percebe que é algo importante. A cidade mudou, então a telemedicina é muito importante para poder justamente fazer com que a saúde ela se democratize e chegue a muito mais pessoas. A questão das licitações, né? Que a gente tem um modelo ainda ao meu ver, um pouco arcaico relacionado a licitações, que eram importantes, né, eram importantes naquele momento histórico que foram criados, só que agora nós temos novas ferramentas, nós temos novas necessidades e que devem ser adaptados. Então, eu só queria destacar... desculpa te interromper, achei que você ia pausar. Deu uma travadinha no vídeo. Não, aqui é um bate-papo, pode ficar à vontade. Não, eu só queria destacar um ponto, né, que assim, apesar dessas evoluções terem sido feitas de forma mais rápida, algumas delas não são definitivas, né? Elas ainda dependem de uma discussão mais profunda para poderem, elas foram em alguns casos flexibilizadas por conta da crise, em tempos de crise, para que as coisas se desenvolvam de uma forma melhor agora, né? Mas eu acredito que a gente ainda vai ver essas discussões acontecerem até que a gente chegue no melhor modelo de dispensa de licitações, até que a gente chegue no melhor modelo de telemedicina, por exemplo. A grande questão que eu levanto é o seguinte: a gente precisa esperar uma crise, né, para a gente poder acelerar esses temas que são importantes para a sociedade, e é isso muitas vezes eu acho que é um momento oportuno para a gente estar refletindo sobre isso. Não sei se alguém que está na live agora gostaria de fazer alguma pergunta, a gente vai para a pergunta, porque já está finalizando também aqui o nosso encontro com o Vitor, né? E vamos ver se aí temos alguns participantes. Fique à vontade, pessoal. Acho que enquanto o pessoal elabora as perguntas, eu só gostaria de falar um ponto aqui que eu acho que é interessante, tá? E ela também é muito relacionada às startups, acho que grande parte do tema é motivado por isso, inclusive acho que as lives são motivadas por isso. Acho que todo mundo tem alguma coisa para dar hoje em dia, tá? Para contribuir, para fazer com que a gente passe de uma forma mais tranquila por esse momento, né? Como eu sempre repito, sem maiores danos, porque os danos que eles vão causar, que ela vai causar inevitavelmente já são muito grandes. Então, trazer um pouco a questão do propósito, né? O propósito, para quem acompanha o ecossistema de startups, eles já entendem, né? Que é aquilo lá de você agregar ao seu negócio, muito mais do que a ideia de ganhar dinheiro ou ganhar mercado, você vai trazer ali uma missão para aquilo, né? Então, o que eu quero com o meu negócio que pode contribuir para algo maior do que o negócio em si, né? E essa visão, para hoje, ela é fundamental, né? Então, a partir daí, a gente vê um monte de iniciativas que são consideráveis e são a chave para a gente distanciar o oportunismo da oportunidade, como a gente falou no começo, né? Então, não estou falando de vou comprar 1 tonelada de álcool gel para revender a 5 vezes maior o preço, né? Estou falando daquela empresa que entendeu que parte dos seus entregadores vai ser infectado de alguma forma pelo coronavírus e vai precisar de um fundo para ajudar. Ou estou falando daquela empresa, obviamente sem citar nomes, que destinou uma linha de produção inteira para produzir álcool gel e distribuição gratuita. Ou estou falando também das empresas de mídia, por exemplo, como eu falo que cada um tem um pouquinho para dar, né? Que abriram os conteúdos relacionados à Covid-19 e coronavírus para as pessoas sem cobrar assinatura. Ou empresas de streaming que estão abrindo as assinaturas porque as pessoas precisam ficar em casa, né? Essa é uma recomendação de todas as autoridades de saúde. E as empresas de streaming, por exemplo, podem contribuir se elas não cobrarem uma mensalidade a mais ali da pessoa que vai precisar ficar em casa. Isso incentiva. Então, inovar também é trazer um pouquinho de propósito, né? A nossa cartilha, a gente está contribuindo com o que a gente tem de melhor, né? Advogados podem contribuir com conhecimento, né? Jurídico, de negócios, de experiência. Nós somos um escritório de 43 anos de existência, a gente já passou por outras crises, talvez não tanto como essa, mas, enfim, e tudo foi superado, a gente acredita que vai ser superado. Mas você tem uma coisa para contribuir, então contribua. Coloque isso no seu negócio. Tenta ajudar esse momento a ser superado de uma melhor forma. Então, eu tenho certeza que foi isso que motivou o Daniel, por exemplo, lá atrás, falar assim, não vou ficar aqui em casa só lendo, ou pensando no que eu vou fazer depois que a crise passar. Não, vou fazer uma série de lives via B2L para que as pessoas assistam coisas de casa e assistam conteúdos de qualidade para que elas possam se ocupar enquanto elas fiquem em casa. Então, isso pode ser trazido para qualquer negócio, Daniel. Assim, a noção do propósito, ela não é exclusiva das startups.
todo negócio, toda pessoa pode trazer um propósito. E no momento em que qualquer ajudinha é necessária, a gente pode usar isso para ajudar a contribuir a passar essa crise sem maiores danos. Ótimo. Excelente mensagem, né? Essa dimensão do propósito. De fato, eu até recomendo um livro chamado Organizações Exponenciais, que traz esse DNA de como é a gestão das grandes empresas de tecnologia. E uma coisa que tem em comum em todas as grandes empresas que estão se destacando e tendo um crescimento exponencial é justamente propósito transformador massivo. Né? Muito mais do que clientes, as pessoas têm uma comunidade de fãs apaixonados pelos produtos e serviços porque resolve um problema específico. Então, focado num propósito muito concreto que vai além do financeiro. Óbvio que o financeiro é importante, é essencial. O negócio ele não consegue viver se não tiver os recursos financeiros necessários, até ONG precisa de recurso financeiro, até associação sem fins lucrativos precisam de recursos financeiros, mas quando os negócios são montados em cima de um PTM, um propósito transformador massivo, pode vir crise, pode vir abundância, e com certeza vai conseguir superar. Pessoal, para concluir, eu vou fazer um pequeno ping-pong, tá bom? Com o Vitor, para até conhecê-lo um pouco mais. Não precisa ser o mais importante, o que você está fazendo agora nesse exato momento. Pode ser o que primeiro que vem na sua cabeça, fique à vontade, tá bom? De maneira bem curta. Isso não foi combinado, viu, gente? Não foi combinado aqui, a gente traz aqui a... Então vamos lá, Vitor. Primeira pergunta, um livro. Atual, anterior... O que vem na sua cabeça, o que você preferir comentar? Um livro. Vou falar o mais recente que eu li, On Legal AI, do Joshua Walker. E por que esse livro? Bem breve. Ele é bem recente sobre as atuais mudanças no direito, traz ali um conhecimento muito profundo sobre tecnologia, direito, inteligência artificial, como isso está mudando nossa profissão. Poderia citar uma série de outros livros, mas eu falei o último que eu acabei de ler mais recentemente, né? E fica a dica aí para todo mundo, inclusive. Ótimo. Um livro, um filme. Ou Lista de série. Schindler. Lista de Schindler. Lista de Schindler. Ótimo. Um exemplo de alguma pessoa, de algum exemplo, um ídolo. Meu pai. Seu pai, ótimo. E no final, Vitor, uma mensagem para todos os nossos associados. Bom, a mensagem é que o momento é difícil, né? A gente sabe, eu estou falando no fone, mas eu nem estou no fone mais. O momento é difícil. Uma startup, estou falando aí, não posso falar. Mas enfim, o momento é difícil. Mas eu tenho certeza que ele seria muito mais difícil se não houvesse colaboração. Quando essa crise começou, lá em janeiro, já li um artigo, acho que, se não me engano, foi no Washington Post, de um jornalista que analisou todo o compartilhamento de informações do surto que estava naquela época muito forte na China pela parte científica, né? Como que os cientistas, os médicos que estavam envolvidos nos tratamentos no combate ao surto estavam disponibilizando informações muito rapidamente em repositórios, o que permitiu com que vários cientistas do mundo já tivessem acesso àquele material e já começassem a estudar o Covid-19, a Covid-19 e o novo coronavírus, que nem tinham esses nomes na época, né? Antes mesmo que eles chegassem em seus territórios. Quando ele chegou aqui no Brasil, a gente já sabia o que era, o que ele causava, como ele ia se desenvolver. É um momento de certeza, mas ele poderia ser muito pior se a gente não tivesse essas informações, né? E essas informações só chegaram na gente graças a dois elementos. A tecnologia, que permitiu com que a gente compartilhasse elas de forma rápida, mas, além de tudo, antes da ferramenta tecnológica ser utilizada para o compartilhamento das informações, foi preciso que um ser humano estudasse e optasse por compartilhar essa informação com outras pessoas. É a acepção mais pura do que é colaboração. Você desenvolver algo sozinho ou em grupo e abrir isso para todo mundo. E é a partir dessa colaboração que a ciência fazer com que a gente supere esse momento difícil. Então, a partir daí, a gente entende que vai passar e vai ser com colaboração. Para concluir. Então, assim, a mensagem final, Daniel, é essa. A colaboração vai fazer com que a gente passe por esse momento de uma forma mais tranquila, com menos danos, e a partir de uma união de esforços de empresas, pessoas, cientistas, a gente vai chegar lá e isso vai passar. É isso. Ótimo. Vitor, muito obrigado por dedicar seu tempo aí para poder compartilhar um pouco do seu conhecimento. Convido a todos vocês a estarem presentes conosco às 3 horas da tarde. Estaremos com o Eduardo Tardelli, da Pilex, né, um dos primeiros associados da B2L, também faz parte do nosso conselho.
que vai comentar um pouco como as Lowtechs e Legaltechs estão fazendo para poder passar sobre esse período de grande dificuldade. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado novamente, Vitor, e um grande abraço. Obrigado, um grande abraço, Daniel. E vamos ter força aí, todo mundo fiquem em casa, lavem as mãos e daqui a pouco a gente se encontra. Tá ótimo, até mais. Até mais.